Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E hoje está de regresso o Fogo e Fúria, um dia mais tarde do que o normal, porque nesta quarta-feira foi dia de soprarmos as velas aos 35 anos de Público, mais o aniversário do seu jornal. Pedro Correia, a partir dos Estados Unidos, o correspondente do Público no país. Viva, Pedro! Alô, Ruben. Parabéns, Público. Parabéns ao Público. Hoje temos, de novo, foco nestas novidades da presidência de Trump e bem, que semana vivemos. Estamos recordados do que se passou no final da semana passada na Sala Oval, com um encontro entre Zelensky, o presidente da Ucrânia, e Donald Trump, que não correu nada bem e onde o acordo sobre as terras raras acabou por não ser assinado, e depois disso foi uma espécie de descambar nas relações entre estes dois países. Vamos começar por aqui mesmo, Pedro, isto porque há uma clivagem cada vez maior entre os Estados Unidos e a Europa no que toca à crise da Ucrânia. Parece que os Estados Unidos estão a virar para o lado da Rússia e a afastar-se cada vez mais da Ucrânia. É verdade, Ruben. Há uma escolha cada vez mais evidente dos Estados Unidos pela Rússia, em detrimento não só da Ucrânia, mas de toda a Europa. Isto é uma escolha que vai muito, muito para além do conflito ucraniano. Mas, de facto, a última semana foi alucinante. Lembras-te que no nosso último episódio estávamos a falar que o acordo de minerais, em primeiro lugar, não tinha nada a ver com a paz, não era um acordo de paz, e sabíamos lá nós se o acordo ia mesmo ser assinado ou não. E, de facto, aconteceu o encontro mais extraordinário entre dois presidentes que nos recordamos. Pelo menos eu e tu não temos idade para nos recordar de algo mais incrível. Portanto, tiveste o incidente com Zelensky na Casa Branca, uma tentativa de humilhação pública de Zelensky por Trump e por J.D. Vance. Desde então tiveste o congelamento total da ajuda militar à Ucrânia, o fim da partilha de informação confidencial com Kiev, uma ordem para travar qualquer ação de defesa ou de guerra cibernética dos Estados Unidos em relação à Rússia, repetidas declarações sobre um eventual levantamento de sanções e de normalização de relações económicas com a Rússia. E de facto é cada vez mais evidente que isto não é apenas um pequeno conflito ou uma pequena coleção de incidentes. Há de facto aqui uma escolha clara pela Rússia, e que seja, enfim, ao longo dos anos escreveu-se muito que Trump estaria na mão de Putin e que havia aqui um plano maquiavélico por trás e que os russos teriam qualquer coisa para levar Trump a fazer certas coisas, mas na verdade o que eu acho que há é uma afinidade ideológica entre Trump e Putin. Há uma mundivisão comum aos dois, que é a lei do mais forte, a amizade com oligarcas, o militarismo, o expansionismo territorial, um conservadorismo e uma instrumentalização da fé e da religião e de sentimentos nacionalistas. De facto, há aqui uma afinidade entre Putin e Trump. Também podemos ver... Mas não é contraditório para Trump estar a beneficiar um país terceiro que durante os últimos 4 anos estava num polo completamente oposto daquilo que é a realidade da política externa norte-americana? Sim, ou então podes dizer que o America First de Trump é uma fraude. Tal como é uma fraude muito daquilo que Trump tem prometido. Por exemplo, repara, também é de há poucos dias, ou seja, estão-se a expulsar imigrantes sobre o pretexto de que eles estão nos Estados Unidos a cometer crimes, e depois permite-se a entrada de um tipo chamado Andrew Tate, se não estou em erro, acusado de tráfico de mulheres e de coisas horrendas, só porque é visto como uma figura que é antipoliticamente correta. Depois tens os perdões que são concedidos aos tipos que assaltaram o Capitólio em Washington, ou ao fundador do Silk Road, daquele site, daquela loja de comércio online de drogas e de coisas proibidas. Portanto, o American First
e montes de outros discursos e mensagens de Trump revelam-se cada vez mais como uma fraude. E, de facto, nas relações externas é isso. Por um lado, há um isolacionismo cada vez maior dos Estados Unidos, mas, por outro lado, há também uma promoção de alianças com regimes autoritários, como a Rússia de Putin, ou regimes proto-libertários, como a Argentina de Milei, ou o El Salvador de Bukele. Enfim, há aqui um internacionalismo, não há um isolacionismo total. Há um internacionalismo muito particular e muito trumpista. Ao mesmo tempo, isto está a ter o efeito de acelerar algo que os europeus já falavam desde o primeiro mandato de Trump e que agora finalmente começam a concretizar, que é uma aposta numa autonomia, numa independência estratégica militar da Europa face aos Estados Unidos. E neste momento discute-se um pacote de defesa de 800 mil milhões de euros, e estão a acontecer coisas sem precedentes, como na Alemanha os conservadores e os sociais-democratas estarem finalmente de acordo em abolir o travão constitucional da dívida para poderem precisamente investir na defesa. E tens também Macron a dizer que o seu chapéu nuclear, ou seja, a doutrina do uso das armas nucleares francesas, agora aplica-se também à proteção de toda a Europa. Portanto, isto ao mesmo tempo está a ter efeitos interessantes ao nível internacional, porque de facto a Europa percebeu que já não pode contar com os Estados Unidos para a sua defesa. E o que é certo é que a maioria dos europeus começa a achar que os Estados Unidos deixaram de ser um aliado, é o que nos mostram os vários inquéritos de opinião que têm sido feitos nas últimas semanas em vários países da União Europeia. Outra das novidades desta semana foi o discurso de Donald Trump ao Congresso, e foi um discurso muito, muito longo. Se não estou em erro, mesmo o maior de sempre. Pedro Guerreiro, já me Sim, vais confirmar isto? para lá de 90 minutos, pelo menos para lá de 90 minutos, talvez até mais, um discurso longuíssimo e que foi, na verdade, uma espécie de balanço muito laudatório, muito distorcido destas primeiras semanas alucinantes do segundo mandato de Trump. Até onde é que há uma diferença entre o discurso de Trump e a realidade que os americanos sentem? Claro que há. E em tantos aspectos, por exemplo, recordo que Trump declarou que acabou a censura nos Estados Unidos, que com Trump toda a gente pode dizer qualquer coisa, quando na verdade, como nós temos escrito e lido e ouvido, há listas de palavras proibidas neste momento na administração federal, nas universidades, na investigação científica, na cultura. Há pessoas despedidas por se identificarem com determinados pronomes, ou seja, neste momento estão impedidas sequer de assinar um e-mail na administração pública com o he, him, she, her, esses pronomes. Enfim, há todo um policiamento de palavras agora, há uma pressão enorme sobre a liberdade de imprensa. Mas o contraste entre a realidade e o que tem sido o discurso de Trump e o que foi o discurso de Trump nessa noite é também gritante na economia. O retrato que Trump fez da economia é um retrato cor-de-rosa, de uma economia libertada de amarras e agora em crescimento, quando na verdade o que tens neste momento é uma falta de confiança dos consumidores e dos investidores, em muitos casos maior até do que no período da pandemia. Tens a Reserva Federal e os economistas a avisarem que a inflação vai disparar por via da implementação das tarifas, que mais uma vez avançaram esta semana em relação ao Canadá, ao México e à China, e tens um salto de 245% do número de desempregados no mês passado, em fevereiro, correspondente a 172 mil despedimentos, que é um número que só tem comparação com o auge da pandemia e que, em parte, inclui os despedimentos na administração federal, que Trump tem decretado, mas já inclui muitos despedimentos no setor privado, porque empresas, sobretudo do setor do retalho, dos supermercados, como a Walmart, estão neste momento muito céticas em relação ao clima económico que está a ser criado e promovido nos Estados Unidos, de uma grande incerteza face ao futuro.
No meio disto tudo, há tarifas para uma série de países, por acaso não há para a Rússia. Não, curioso. Estranho. Curioso. Bom, na verdade, também neste momento quase que não há relações comerciais entre a Rússia e os Estados Unidos. Portanto, também não haveria muito a taxar aí. Mas, de facto, sim, isto enquadra-se tudo numa estratégia geral de alienação dos aliados. E, por exemplo, em relação ao Canadá, o que o próprio governo canadiano já diz abertamente é que as tarifas estão a ser utilizadas como um meio de atacar o Canadá ao ponto de se ponderar se de facto não é melhor abdicar da soberania e juntarem-se aos Estados Unidos. E, portanto, sim, é uma aplicação muito duvidosa deste ferramento de comércio. Numa deste cenário, nós temos vindo a falar de toda a agenda de Trump e a forma como o Partido Republicano tem ajudado a consolidar esta agenda. Mas e o Partido Democrata, Pedro? Onde é que ele anda nestes últimos tempos? Continua completamente desaparecido em combate. Eu tinha escrito sobre esse tema ainda antes do discurso de Trump ao Congresso e pronto, na verdade o que tens é isto. Não, o Partido Democrata, como os partidos norte-americanos, enfim, o republicano e o democrata, não têm à imagem dos partidos europeus aquela figura de um secretário-geral, de um líder, não é? Que é o porta-voz que dirige a mensagem do partido. É uma coisa um bocadinho mais orgânica, talvez, e disciplinada. Mas, formalmente, os líderes do Partido Democrata, neste momento, são os líderes das minorias democratas no Congresso. O Hakeem Jeffries, no caso da Câmara dos Representantes, e Chuck Schumer, no caso do Senado. Schumer e Jeffries são líderes muito relutantes neste momento. Jeffries, em particular, é um líder que não quer entrar em confronto com Trump e que diz publicamente: meus amigos, neste momento os republicanos controlam o Senado, a Câmara dos Representantes, a Presidência, o Supremo Tribunal, portanto nós não podemos fazer nada. E isto enquadra-se um bocadinho na estratégia que foi descrita por um estratega político no New York Times, o James Carville, que ele propôs que os democratas simplesmente se façam de mortos nesta fase, que deixem os republicanos governar, que deixem os republicanos começar a cometer erros, que esses erros comecem a ser sentidos na economia real e pelos norte-americanos no dia-a-dia, e que os democratas esperem por uma reviravolta, esperem pela revolta do eleitorado e que nas intercalares... A revolta do preço do ovo, que tem escalado. Continua uma loucura. Uma dúzia de ovos neste momento pode ser comprada aqui a $8, que é talvez, é quase o triplo. Sim, eu penso que é o triplo do preço a que compravas ovos aqui há 2 anos ou há 3 anos. Portanto, estás a começar a sentir os efeitos na economia real, não só de toda a estabilidade que é promovida com esta história das tarifas, como mesmo dos cortes na administração pública. E agora os norte-americanos estão a perceber que, de facto, o Estado era uma coisa que tinha um impacto em vastos setores da economia e que não era apenas uma coisa abstrata que estava aqui para cobrar impostos e não dar nada de volta. Mas ainda em relação ao Partido Democrata, de facto há essa passividade, há esse recuo estratégico, que depois não é seguido por toda a gente. Tens figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, como Jasmine Crockett, a congressista do Texas, que ultimamente tem ganho muito protagonismo, como o senador do Connecticut, Chris Murphy, como o Bernie Sanders. Bernie Sanders está a fazer uma coisa muito interessante, que é, ele é aqui do Vermont, onde eu estou neste momento, que é um estado profundamente democrata, mas ele saiu deste conforto do Vermont e tem estado em estados republicanos, como Iowa, como Nebraska, como o Michigan e o Wisconsin, que não são muito republicanos, mas que deram a vitória a Donald Trump nas últimas eleições. E ele tem levado a esses estados uma mensagem de denúncia da oligarquia, da tomada de poder por milionários como Elon Musk, e a estratégia por parte de Sanders é aumentar a pressão popular nesses estados sobre os congressistas republicanos, porque os republicanos têm uma maioria muito curta no Congresso. Basta 1 ou 2 ou 3 votos para a aprovação de legislação favorável à administração Trump ficar em perigo.
Portanto, Sanders está a tentar forçar a barra nos Estados republicanos. Está a fazer a liderança do Partido Democrata. Deixa-me só acrescentar 2 exemplos da passividade do Partido Democrata nos últimos dias. Tiveste o discurso de Trump ao Congresso. Há sempre uma resposta formal. Escolhem uma figura do Partido Democrata para fazer uma espécie de réplica de discurso de resposta a Trump. Foi escolhida uma senhora que é Lisa Slotkin, que é uma recém-nomeada senadora que é muito... Não é uma figura que galvanize multidões, e é uma figura muito moderada, e centrou muito o seu discurso na questão internacional e não na questão económica, que é o que diz mais aos norte-americanos. Quando poderiam ter escolhido, lá está, uma voz mais aguerrida, com mais presença nas redes sociais, por exemplo, que é uma coisa importante, e onde Bernie Sanders e a Alexandria Ocasio-Cortez têm, de facto, uma grande presença. Outro exemplo, durante o próprio discurso, o congressista Al Green, democrata do Texas, protestou, interrompeu o discurso de Trump, disse que ele não tinha mandato, apesar de ter ganho eleições, para desmantelar o seguro de saúde Medicaid, por exemplo, e ele foi expulso do Congresso durante essa sessão do discurso. Ora, hoje foi aprovada uma censura do Congresso a Al Green, que não só foi aprovada com o voto de todos os congressistas republicanos, foi também aprovada com o voto de 10 congressistas democratas. Portanto, mesmo no próprio Partido Democrata, há gente que, de facto, quer condenar qualquer tentativa de protesto contra Trump. Isto, de facto, mostra um partido, neste momento, frouxo, com uma grande indefinição estratégica. Vamos ver se esta tática de fazer de morto produz alguns resultados a prazo, sobretudo nas intercalares de 2026, mas, de momento, Trump está quase sem oposição nos Estados Unidos. Pedro, voltaremos a falar na próxima semana e com este ritmo de novidades certamente vamos ter muita coisa para falar. Um abraço e até lá. Um abraço. O público fica no ouvido.